A sociedade hoje, ela vive numa frenética, né? Eu acredito que as pessoas, elas estão cada vez mais intensas em descobrir aquilo que elas precisam fazer, mas estão se esquecendo de ir direto no autor da vida. E é excesso de passado, e é excesso de presente, e é excesso de futuro. Senhor, eu tenho dúvidas, questões, perguntas, mas acima de tudo isso, eu tenho o Senhor. É vocação da Igreja de Jesus ser uma resposta coerente e bíblica para um mundo que está caótico. A gente olha para isso não com um sentimento apocalíptico, mas olha para isso com uma oportunidade para dizer a esperança. Jesus ele pediu uma coisa para nós: façam discípulos. E a gente inventou um monte de coisa. Não que aquilo que a gente inventou venha a ser pecado ou seja pecado, mas pecado é a gente fazer tudo isso e se esquecer de mesa, de simplicidade, de partir do pão. Os cultos são importantes, mas será que a vida cristã se resume só nisso? Um mundo complexo, um mundo que quer ser servido, um mundo... E aí vem a igreja na contramão disso, no contraponto disso. Uma igreja que quer ser simples, uma igreja que quer servir, uma igreja que defende a tese de ei, pausa na música também é música, você tem que ter tempo para ir para a igreja, mas também você precisa ter tempo para estar com seus filhos. Essa igreja começou na Grenfeld, ali no bairro do Sacomã, em 2003. Esse ano completamos 20 anos. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, né? A gente tendo que adaptar o prédio, fazer daquele galpão uma igreja num tempo recorde. Estruturalmente também foi muito desafiador, porque não havia metrô. Né? Não havia o metrô Sacomã que há hoje, né? E era literalmente, a pessoa saía da porta da igreja, estava a um passo do buraco do metrô, né? Quantas famílias deixavam de frequentar os nossos cultos com medo? Então foi muito desafiador. E eu me lembro também que num determinado momento, porque aquele prédio estava sendo valorizado, porque estava do lado do metrô, simplesmente o dono
pediu o galpão. E eu me lembro assim, em alguns domingos, para não dizer quase todos, eu chegava e falava, galera, eu não sei se na próxima quarta a gente vai ter culto, eu não sei se no próximo domingo vai ter culto, porque a gente estava sem eira, sem beira naquele momento, né? O cara pedindo o galpão, mas Deus sempre foi fiel. Nós nunca deixamos Nós nunca deixamos de congregar. Da Grainfield, nós fomos para o mesmo quarteirão, na Agostinho Gomes. Enfim, foi uma mudança também em tempo recorde. Foi muito especial para nós viver também essa mudança, desafios. Para nós também era um grande projeto, uma igreja maior, né? Depois de Agostinho Gomes... Foi nesse galpão que nós crescemos em quantidades de culto. É verdade, pela primeira vez fizemos 2 cultos no domingo. Exato. Né? E aí depois fomos para o 3º culto, né? Nunca houve na história da ADAI um culto pela manhã de domingo. Foi. E uma senhorinha, irmã Nesia, um dia me abraçou e disse, pastor, você não poderia fazer um culto de manhã para mim, não? Então estávamos na Grainfield, depois fomos para Agostinho Gomes, agora estamos na Auriverde e tem sido anos também muito abençoados, a igreja cresceu. Uma casa com muitos cômodos é um conceito muito usado nas igrejas dos Estados Unidos, da Europa, né? É esse conceito de que não somos muitas igrejas, né? Mas somos uma denominação representada em alguns bairros, algumas cidades, né? Então é uma casa com muitos cômodos. Não são várias ADAIs, né? É uma ADAI em várias localidades. Então é muito gostoso as pessoas virem falando, pastor, eu estava em Santos e eu me senti como se estivesse em Ipiranga. Eu estava em Colorado e eu me senti como se estivesse em São Carlos. Então não tem preço, né? Porque de fato somos uma família, somos uma casa. Então quando São Carlos tem um desafio, não é São Carlos que tem um desafio, é a ADAI que tem um desafio. Então, essa mudança que nós estamos fazendo, a nossa igreja mãe, né, vamos dizer assim, que é o Ipiranga, não é o Ipiranga que está mudando, é a ADAI. E é lindo ver todos os nossos cômodos empenhados em estar com a gente nessa mudança. Exatamente. Nós fizemos uma primeira oração de consagração nesse espaço e eu não vi só pessoas do Ipiranga. Vieram pessoas de Santos, viajaram um dia da semana para estarem aqui com a gente. Então, a mudança não é só do Ipiranga, né? Mas a mudança é da ADAI como um todo. Isso é lindo demais. E foi uma construção, tem sido uma construção, eu acho que tem sido uma construção bem sólida. Estamos no caminho do nosso novo templo, né? Muito feliz, a gente estava orando por isso já há muito tempo. A gente ama, né, o lugar que Deus nos deu nesses últimos anos, né? Mas a gente está precisando de um novo tempo, de um novo espaço. Falar da pandemia, né? A pandemia foi um desafio, eu acredito que não só para nós, mas para toda a humanidade. Mas nós mergulhamos, né? Durante esse período. E uma das palavras que eu me lembro muito, assim que começou a pandemia, o Rodice olhou para mim e falou assim, amor, nós vamos liderar essa pandemia. Exato. Nós não vamos deixar essa pandemia nos liderar. Foi aí que nasceu um tripé muito importante para nós. Nós acreditamos que tudo que devemos fazer na ADAI precisa ser teologicamente cristocêntrico, tecnicamente preciso e apaixonadamente criativo, né? Esse tripé nasce na pandemia. Então, tudo que nós íamos fazer, a gente fazia essas 3 perguntas. É teologicamente cristocêntrico, vai ser tecnicamente preciso, vai ser apaixonadamente criativo. A pandemia a gente começou pregando dentro de casa e as nossas crianças tinham que ficar quietinhas. Depois fomos para a igreja com um time reduzido. Cachorra. A gente pegou uma cachorra.
em dezembro de 2019, filhotinha. Exatamente. Março de 2020, então, estávamos lá fechando a cachorra para que ela não latisse durante os cultos em casa. Exato, mas foi muito bom, né? Foi muito bom porque é na escassez que a criatividade ela aflora, né? Sim. Então, sou muito grato a Deus. A nossa igreja continua crescendo na pandemia. Não, e como nós crescemos, como o nosso time de voluntários cresceu na pandemia, é assustador, assim, né? A nossa de média, uma forma boa. A nossa média de crescimento foi quase 350 pessoas por ano. Eu nem falo de só da quantidade, amor, mas eu falo na qualidade mesmo, né? Criamos sites, nosso time criativo, enfim, tudo, né? As Exato. Câmeras, o que filmar, o que fazer, os investimentos. Nós conseguimos crescer, então vimos que realmente essa crise ela foi liderada por nós, né? E a gente ressignificou a dor. Choramos muitas vezes, perdemos pessoas que amamos muito, né? Mas Deus nos fortaleceu em tudo. A tua igreja firme está e assim permanecerá, pois firmada está na rocha que não se abala. Graça e paz, galera. Tudo bem com vocês? Talvez seja uma surpresa eu estar aqui com vocês na minha casa. Um desafio para mim, gente, um desafio mesmo, mediante a tudo isso que nós estamos vivendo. Mas eu sei que o mesmo Deus que estaria comigo lá no Ipiranga é o Deus que está na minha casa. E eu me lembro que veio no meu coração uma questão. Precisamos de uma canção que erguesse um pouco a moral da nossa igreja local, né? É lógico, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja global de Jesus. Mas como igreja local, como Adai, eu sentia que nós precisávamos de uma composição que erguesse um pouco essa moral, né? Que tivéssemos realmente um engajamento profético de declarar os domingos. Eu me lembro que eu liguei para Gi. Eu falei, Gi, a gente precisa de uma música que ecoe mesmo o nosso sentimento. Tem ainda pessoas que estão para baixo, tem pessoas que estão tristes. Nós precisamos declarar uma canção que a igreja está viva. A tua igreja está viva, viva, viva. De pé nós nos colocamos como o mundo nunca antes viu. E a tua igreja firme está. Pois firmada está na rocha que não. As temáticas do nosso ano, elas não começaram agora. Começaram lá em 2013, há 10 anos Já atrás. Já fazemos isso há 10 anos. Isso. Onde nós passamos para a igreja aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para vivermos, né? Eu acho que é importante essa questão de uma palavra, não é uma palavra mágica, mas é uma palavra norteadora, entende? Eu acho que quando nós temos uma palavra, uma frase, carregamos algo da parte de Deus, Sim. Eu acho que isso ajuda a comunidade... É uma direção, né? A ter uma direção. Né? E disso nasce o quê? Composições. Exato. Pregações, né? Então, quando nós temos o tema do nosso ano, isso nos ajuda com o nosso time criativo, com o nosso time de adoração. A gente consegue organizar os temas dos nossos sermões. Então, o ser humano, ele precisa de uma direção, né? Ele pede, né, por uma direção. E quando Deus nos dá esses temas, né, com certeza é isso, sermos intencionais naquilo que Deus nos direcionou a viver. E a gente estava pedindo para Deus, né, uma palavra, uma direção e tal. E foi muito doido, porque foi as férias, o ano que Deus menos falou. Mas o pouco... sempre no descanso que Deus fala com a gente, né? Mas nesse descanso foi as férias que Ele menos falou, mas o pouco que falou foi suficiente para a gente entender. Sim. Eu quero simplicidade da igreja. Eu quero que vocês voltem a partir o pão.
Eu quero que vocês voltem a valorizar um pequeno grupo. Eu quero que vocês voltem a valorizar coisas que eu sempre valorizei e que por algum motivo vocês se perderam no caminho. Então, simples é viver, é resgatar aquilo que a igreja primitiva viveu. E olha o que eu estou pensando aqui. O pastor Ferreira, ele sempre tem uma frase que sempre me impactou. Ele sempre diz que o maior patrimônio de uma igreja são as pessoas. E esse ano foi o ano que nós focamos, o tema é simples. E por que esse tema? A conferência trouxe essa narrativa da importância de estarmos em volta da mesa, de valorizarmos os nossos grupos de conexão. E quando nós focamos nas pessoas, Deus cuidou da estrutura. Então, a Igreja Simples vem para simplificar realmente as nossas atividades, propor para a igreja mais tempo de mesa. É lógico que eu não vou ficar controlando as pessoas do que elas devem fazer durante a semana. Mas eu acho que é função profética da igreja falar, ei, isso aqui é saudável, né? E os 4 pilares, né, da Igreja Simples é clareza, movimento, alinhamento e foco, né? São 4 frentes de trabalho para que de fato nós façamos da nossa vida primeiramente uma vida mais simples e que isso escoe, né, na nossa igreja local. E o que é ser simples? Ser simples não é fácil. São coisas completamente diferentes. Ser simples é fazer exatamente aquilo que Jesus pediu para a gente fazer. E o que ele pediu? Façam discípulos. Ele não pediu para a gente ser médico, ele não pediu para a gente ser pastor, ele não pediu para a gente ser dentista, mas nós temos que usar as nossas habilidades, os nossos dons e talentos, apenas com uma grande desculpa para gerar discipulado com aqueles que chegam para a gente. Esses 20 anos, eles são bem significativos para nós. É uma ruptura, é uma dobradiça. A Dai está vivendo um momento de dobradiça, sabe? Um momento de realmente viver o novo. E não é só uma narrativa, é prática, né? Os meus sermões, as nossas composições, a nossa estrutura, enfim, é isso que a gente tem sonhado para esse novo momento. Essa estrutura aqui, esse prédio aqui é a resposta de um sonho, né? Principalmente um sonho da Tati, né? Ela sempre falava para mim, a gente precisa estar numa avenida boa, onde as pessoas que passarem, elas possam ver de longe, né? Sempre quando a gente está entrando na nossa igreja e eu vejo o Chequinho ali, os nossos jovens servindo intensamente as pessoas com tanta alegria, eu sempre imaginei como seria esses jovens numa avenida movimentada e pessoas passando ali e vendo essa juventude apaixonada, com um sorriso no rosto. É muito grande isso aqui. É muito especial. Um sonho. Então eu já vejo as famílias, né? As famílias entrando por aqui, ó. Essas portas abertas. As famílias entrando por aqui, certo? Aí elas... Aqui vai ter começa, né, o auditório, né? Ter portas corta-fogo aqui, as pessoas vão poder entrar por aqui. Crianças fazendo check-in e amando estar nos kids. Uma geração de adolescentes, de jovens, uma geração apaixonada. Eu vejo adultos ofertando, dizimando, levantando as mãos. Eu vejo
de domingo a domingo, pessoas levantando as mãos para aceitar a Jesus, né? A gente tem falado muito isso, né? Para nós estamos todos os domingos aqui, mas sempre é um primeiro domingo para alguém. Sempre é o primeiro domingo para alguém. Então, o meu desejo, meu sonho é que o primeiro domingo para alguém seja o domingo mais espetacular, né? Para que pessoas sejam impactadas, abençoadas, curadas, restauradas, salvas. Eu acredito na igreja e é mais do que um prédio bonito. Eu acredito em pessoas que carregam algo maior do que elas mesmas. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu não vi um galpão, né, amor? Uhum. Você lembra que eu falei para você? Eu já via as pessoas aqui, eu já conseguia contemplar os nossos voluntários servindo, eu via esse local cheio, eu via crianças desejando estar aqui, eu conseguia visualizar e consigo, toda vez que eu entro aqui nesse galpão vazio, eu consigo visualizar isso. E sei a gente que Deus vai ver. Está. Hoje tá difícil, mas eu sei que com o nosso time criativo, com as nossas arquitetas, com os nossos times técnicos, logo, logo a gente vai ver algo bonito. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para nós. Teu amor me transformou. Aquilo que meu pai, aquilo que minha mãe carregaram, nós estamos carregando. Eu não tenho dúvidas que os nossos filhos vão carregar. Os filhos dos nossos irmãos e irmãs também vão carregar, né? Essa igreja que nós estamos construindo, essa nova estação que a gente está vivendo, não é para nós. O que a gente está construindo hoje é para os próximos 20 anos. São para os próximos 20 anos. Quando eu olho os nossos times de adoração, quando eu olho a nossa escola bíblica, o nosso college, a nossa pastoral, enfim, os nossos grupos de conexão, não é um olhar apenas para nós, mas eu sonho com crianças e adolescentes que vão fazer desses pilares cada vez mais relevantes para a construção dessa igreja. O que nós estamos carregando é muito maior do que nós mesmos. Né? Nós precisamos de vocês. Nós precisamos que vocês estendam os nossos braços, né? Assim como Moisés precisava ficar com os braços erguidos para que as vitórias acontecessem, assim nós precisamos também de vocês, nós precisamos da igreja abraçando as nossas causas, e eu sou muito grato a Deus porque isso já tem acontecido. Esse espaço, cada detalhe, enfim, tem muitas coisas que nós estamos escrevendo a lápis, né? E o que é escrever a lápis? São coisas que estão funcionando hoje, talvez não funcionem amanhã, mas algumas coisas estão à caneta, né? Como amar a Deus, servir pessoas, influenciar o mundo, pregar o Evangelho, declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Isso está à caneta, isso nunca vai mudar.
Então, nós convidamos vocês, vamos juntos. Né? Nós temos um mar azul pela frente, nós temos oportunidades. O mundo está caótico? Sim. O mundo está do avesso? Sim. Mas a igreja é sal da terra, a igreja é luz no mundo, nada vai parar a igreja. Nós carregamos algo maior do que nós mesmos. É isso aí. É sobre isso, não é sobre nós. Essa causa é nobre. Nós estamos na frente. Essa causa é urgente e essa causa é eterna. E eu convido vocês, nós convidamos vocês a carregarem isso com a gente. Sim. Eu não tenho dúvidas que daqui a alguns anos a gente vai ter muito orgulho de ver frutos de uma plantação que a gente está fazendo hoje. Sim. Seja através dos nossos tesouros, através do nosso tempo, através dos nossos talentos. Enfim, uma igreja que escreve muitas coisas a lápis, mas uma coisa está a caneta. Amamos a Deus, servimos pessoas, influenciamos o mundo. Nós não vamos retroceder. Deus está dizendo: avance, 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 arrume os muros e avance. Senhor, eu tenho dúvidas, questões, perguntas. Mas acima de tudo isso, eu tenho o Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, eu sei que do Senhor vem a resposta, o socorro. Eu quero profetizar sobre esse espaço as mais ricas bênçãos que vêm do Senhor. Que o Senhor possa liberar bênçãos sem medida. Bênçãos que vêm do seu alto e sublime trono. Que os nossos próximos dias sejam dias de milagres, dias de portas abertas, dias onde o fluxo que vem de Ti, fluxo financeiro, fluxo de vida, fluxo de todas as questões que precisam ser resolvidas, que da Tua parte venha para que tudo tenha paz, a paz que excede todo entendimento. Eu oro pela vida dos meus irmãos e irmãs que fazem parte da nossa comunidade, que eles possam ser generosos, que eles possam compreender que aquilo que nós estamos construindo é algo muito maior do que nós mesmos. Não somente para a nossa geração, mas para as próximas gerações. É um projeto nobre, é um projeto urgente, é um projeto eterno. E que em poucos dias, em poucos meses, possamos ver mais uma vez a Tua fidelidade em nós e através de nós. Que em todo o tempo possamos nos comprometer a ser uma igreja que Te ama acima de todas as coisas. Serve todas as pessoas que estiverem ao nosso alcance e, naturalmente, possamos influenciar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso continente e todo esse mundo, através do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém. São 20 anos de história, 20 anos onde temos muito orgulho de olhar para trás e ver que tudo que vivemos em Deus foi bom, foi perfeito e foi agradável.